dia a todos vocês. E já começamos com imagens aqui da Vila Mariana, aqui em São Paulo. Hoje o dia amanheceu com muita neblina, mas o sol já começa a aparecer. Não tem previsão de chuva para hoje. Os termômetros sobem um pouco mais, podendo chegar aos 27 graus. Aqui no CN Notícias você fica sabendo das principais notícias dessa manhã. Direto de Portugal, a Graciele Reis vai nos falar um pouco de como estão as comemorações dos 20 anos da TV Canção Nova no país. E se multiplicam por todo o mundo as iniciativas de oração pelo fim da pandemia. O Brasil registra o menor número de mortes por Covid em 2 meses. E na Inglaterra, as pessoas já podem voltar àquele abraço gostoso novamente. Essas e outras notícias daqui a 2 minutos. Vamos para o intervalo com imagens lá de Belo Horizonte. Na capital mineira, o dia de sol com algumas nuvens, sem chuva e com termômetros entre 12 e 26 graus. Esta semana é de comemorações para a Canção Nova em Portugal. Amanhã, a TV Canção Nova completa 20 anos no país. Além disso, nos dias 12 e 13 de maio, os olhares e orações se voltam para o altar do mundo, em mais uma peregrinação aniversária em Fátima. Vamos lá agora ao vivo com a Graciele Reis para saber dessas boas notícias, né, Graci? Bom dia! Bom dia, Adelita. Boa tarde aqui em Portugal. Isso mesmo, uma semana de celebrações, de comemorações aqui para a Canção Nova em Portugal. Porque foi a 12 de maio de 2001 que a Canção Nova começou as suas transmissões na TV aqui com a peregrinação aniversária de Fátima. Inicialmente vieram os missionários de Roma, da Canção Nova de Roma, trazendo os equipamentos e se unindo à comunidade que aqui estavam, trouxeram toda a vontade de evangelizar o povo português. E para marcar esses acontecimentos, hoje, às 18h30 locais, haverá o Santo Terço, conduzido pela Canção Nova, na Capelinha das Aparições, quando também renovaremos a consagração que o Padre Jonas Abib fez da Canção Nova e do sistema Canção Nova de Comunicação ao Imaculado Coração de Maria, no dia 11 de maio de 2004. E continuando as comemorações dos 20 anos da TV Canção Nova Portugal, amanhã teremos a Santa Missa às 11 horas locais, que também será transmitida para Canção Nova, pela TV Canção Nova no Brasil. E também, quem quiser pode acompanhar o terço de hoje e a Santa Missa através das redes sociais da Canção Nova Portugal. E amanhã também à noite começa mais uma peregrinação aniversária no Santuário de Fátima. Como nós sabemos, de maio a outubro acontecem essas peregrinações para marcar as aparições de Nossa Senhora aos Santos Pastorinhos na Cova da Iria. Então, amanhã à noite teremos a procissão das velas, Santo Terço, celebração da palavra e no dia 13, o terço e a Santa Missa. Essas celebrações também serão transmitidas pela TV Canção Nova no Brasil e quem presidirá será o cardeal português Dom Tolentino Mendonça, que é bibliotecário e arquivista da Santa Sé. E conforme o santuário anunciou, ainda com todas as medidas devido à pandemia, diferentemente do ano passado, quando os peregrinos não puderam participar presencialmente, esse ano será possível, mas conforme o santuário anunciou, poderão entrar no recinto de oração até 7.500 fiéis que deverão ficar durante todo o tempo da celebração nos círculos demarcados no chão. E também agora, para a gente recordar um momento muito especial, já que estamos falando dessas comemorações da Canção Nova, essa data que também tem total relação com a peregrinação de Fátima, com a consagração ao Imaculado Coração de Maria, nós vamos rever um trechinho da consagração que o Padre Jonas Abib fez ao Imaculado Coração de Maria aqui na Capelinha das Aparições. Virgem Mãe de Deus e Mãe Nossa, ao vosso Imaculado Coração, eu consagro a TV Canção Nova e com ela toda a nossa comunidade, cada um dos seus membros consagrados, a grande família Canção Nova para a qual somos destinados, e em especial os nossos sócios colaboradores que sustentam esta obra.
nós dizemos a Nossa Senhora: estamos contigo, Maria, nossa mãe. Nos comprometemos contigo. Queremos realizar tudo aquilo que Jesus nos disse, tudo aquilo que Jesus nos disser. Assim seja. Então, belas imagens que nós acompanhamos agora. Também nos unimos assim ao Padre Jonas Abib nesse seu momento de tratamento, e para ele, para todos nós, fica a palavra de Nossa Senhora, os santos pastorinhos: não temais, não estamos sós. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Um bom dia a todos. Muito obrigada, Gra, por essas palavras, né, que animam também a nossa esperança. Um bom dia para você. E ainda falando em oração, a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre está mobilizando uma campanha de oração pelos cristãos perseguidos, pela paz no mundo e também pelo fim da pandemia. A Fundação Ajuda a Igreja que Sofre realiza uma campanha de oração neste mês de maio que consiste na oração do terço pelos cristãos perseguidos, pela paz no mundo e também pelo fim da pandemia do coronavírus. Os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida no mundo. São mais de 646 milhões de pessoas que vivem em países onde a liberdade de culto não é respeitada. A diretora do Secretariado Português da Fundação AIS, Catarina Martins de Betancourt, explica esta iniciativa. Catarina, a ideia é mesmo rezar ininterruptamente a todas as horas de todos os dias deste mês de maio. Exato, portanto a ideia é essa, rezar mesmo o terço sem parar. Aliás, o próprio Papa Francisco nos incentivou a rezarmos o terço durante este mês de maio. Portanto, não poderíamos estar em melhor companhia e, como o Paulo acabou de dizer, a ideia de facto é que possamos garantir que haja sempre alguém, dia e noite, todos os dias do mês de maio, que esteja a rezar por estas intenções, e é por isso que lhe pedimos que nos contacte através do nosso telefone, que está neste momento em rodapé, ou através da nossa página de internet, e diga que quer rezar o terço connosco e que se compromete. Portanto, precisamos de saber qual a hora e o dia, a hora que se compromete a rezar, de forma a que possamos então garantir que há sempre alguém a rezar pelos cristãos perseguidos, pela paz no mundo e pelo fim da pandemia. Voltamos agora aqui para o Brasil. O nosso país registrou nas últimas 24 horas 889 mortes por Covid-19 e 25.200 novos casos. Os dados divulgados nesta segunda-feira são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Este é o dia com o menor número de mortes registradas nas últimas 9 semanas. No início da semana, os números costumam ser menores por causa do funcionamento limitado de laboratórios e de secretarias de saúde aos finais de semana. Mas a gente já fica feliz com esses novos dados de diminuição. A Anvisa recomendou que a vacina de gestantes com o imunizante AstraZeneca seja suspenso. A agência também enviou ao STF quais são os documentos necessários para dar andamento ao processo da Sputnik V. A CPI da pandemia retorna hoje, com os depoimentos, e hoje será a fala do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Bom dia, Otávio. Vamos aí agora ao vivo, né, com você em Brasília. Essa semana bem movimentada na capital federal, né? Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. A Anvisa, ela orientou que a vacinação de gestantes com a vacina da AstraZeneca seja suspensa. Isso porque é uma orientação da própria bula, né, da vacina, que essas doses só devem ser aplicadas em gestantes se houver expressa orientação médica. Então, a Anvisa recomendou que a vacinação de gestantes que haviam sido incluídas nos grupos prioritários para a vacinação seja suspensa com a vacina da AstraZeneca, né, se não houver recomendação médica. Dessa maneira, as vacinas que podem ser usadas nesse público são a Coronavac e a Pfizer. Inclusive, o estado de São Paulo já até suspendeu aí essa vacinação das gestantes com a vacina da AstraZeneca, seguindo essa recomendação da Anvisa.
Outra notícia também da Anvisa é que a agência enviou ao Supremo Tribunal Federal respondendo a um pedido do ministro Ricardo Lewandowski, as informações sobre os pedidos feitos à Sputnik V, os pedidos de documento feitos à vacina russa, e informou também que esses documentos que foram enviados pelo fundo desenvolvedor russo responsável pela vacina não foram suficientes para, então, dar prosseguimento ao processo de liberação da vacina. Lembrando que esse pedido foi feito pelo estado do Maranhão e lembrando também que a vacina já teve aí registro recusado pela agência em outra ocasião. Agora, falando sobre a CPI da pandemia, que houve hoje, o próprio presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, dando prosseguimento aí, início na semana, para as oitivas, os depoimentos dessa semana, que vão focar bastante aí nesse processo de liberação de vacinas e também de insumos. Representantes da Pfizer serão ouvidas, além do ex-secretário de Comunicação do Planalto, Fábio Weingarten. Então, a CPI da pandemia retoma hoje aí os depoimentos, ouvindo o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Muito obrigada, Otávio, por suas informações. Vamos continuar acompanhando, todos os desdobramentos. A seguir, a vacinação contra a gripe está abaixo de 30% entre crianças, mães e trabalhadores da saúde. Agora a gente vai para um breve intervalo com imagens de Florianópolis, em Santa Catarina. Dia de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Termômetros entre 15 e 22 graus. A vacina contra a gripe começa uma nova etapa hoje aqui em São Paulo, mas a adesão por essa vacina ainda tem sido baixa entre a população. Vamos saber os detalhes lá com a Aline Repórter, Aline e Mércio. Bom dia, Aline. E aí, o que você tem para destacar para a gente? Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Hoje começa uma nova etapa da vacinação contra a gripe em todo o estado de São Paulo. Agora é a vez dos professores de escolas públicas e privadas receberem a vacina e também idosos acima dos 60 anos. Por conta da vacina da Covid-19 estar sendo aplicada em postos de saúde, a vacina contra a gripe aqui na capital está sendo aplicada tanto em escolas estaduais quanto em estabelecimentos de ensino. A gente lembra que quem teve Covid-19 deve esperar 28 dias após a cura da doença para poder tomar a vacina contra a gripe. E quem tomou a vacina contra a Covid-19 deve esperar 14 dias para tomar a vacina contra a gripe. O secretário estadual da Saúde reforça que é preciso que os grupos prioritários tomem essa vacina contra a gripe neste período de inverno. Até agora, além desses grupos que eu citei, podem também tomar a vacina gestantes, mulheres que tiveram filhos recentemente, indígenas, profissionais da saúde e profissionais da saúde. Voltamos aos estúdios. Muito obrigada, Aline. Fica aí, então, um alerta, É importante, é necessário tomar essa vacina da gripe. Agora a gente vai ver como está as notícias aí pelo mundo. O Reino Unido já não registra mais mortes de Covid-19. A campanha de vacinação por lá caminha bem, até os abraços já foram autorizados. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira que o país caminha cada vez mais próximo da normalidade. A Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte conseguiram zerar o número de mortes por Covid-19 nas últimas semanas. E com base nesses dados, o governo anunciou que na próxima segunda-feira, dia 17 de maio, as pessoas na Inglaterra vão poder voltar a abraçar pessoas queridas, visitar restaurantes e também voltar a fazer viagens de lazer. O premier disse que esse é o maior passo para desbloquear a sociedade, mas que as pessoas devem continuar vigilantes. Após esse longo período de confinamento social, finalmente volta a ser seguro abraçar alguém por aqui. Entretanto, o premier disse que o ideal seria abraços curtos e evitar a proximidade entre os rostos. Serão reabertos locais de lazer como cinemas, museus e áreas de recreação infantil. Estádios de futebol voltam a ter torcedores. Bares e restaurantes poderão reabrir suas áreas internas.
hotéis voltam a receber hóspedes e viagens de lazer não serão mais proibidas. Porém, se o destino for internacional, é preciso seguir uma lista de países considerados seguros. E deve-se também fazer testes antes e após retornar ao país. Algumas medidas de restrições ainda devem ser mantidas, como o uso de máscaras, evitar grandes aglomerações e continuar lavando bem as mãos. A flexibilização desse lockdown é reflexo da campanha de vacinação, que já atingiu mais de 35 milhões de pessoas com pelo menos a primeira dose da vacina. Isso representa 53% da população no Reino Unido. Ainda nessa coletiva, o diretor médico da Inglaterra, Chris Whitt, apresentou dados mostrando que a vacina não é só eficaz contra os sintomas da Covid-19, mas também contra a sua transmissão. E também disse que deve ser eficaz contra as novas variantes. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. Conflitos entre israelenses e palestinos estão entre os destaques internacionais de hoje. A aprovação de vacina para uso emergencial em crianças e adolescentes norte-americanos também é notícia nesta terça-feira. O El País afirma: bombardeio israelense após lançamento de foguetes em Jerusalém mata 20 em Gaza. Dezenas de palestinos ficaram feridos em confrontos com a polícia em Jerusalém após a oração em Al-Aqsa. A escalada de violência no mês de Ramadã foi mais tensa nesta segunda-feira, com mais de 300 palestinos feridos. O britânico The Guardian também dá destaque aos conflitos em Israel e diz 24 mortos em Gaza. As mortes são resultado dos ataques aéreos noturnos dos militares israelenses, que acusaram militantes palestinos de lançar mais de 200 foguetes. Depois de semanas de intensa violência em Jerusalém, o Hamas, grupo islâmico que governa dentro de Gaza, disparou foguetes contra a cidade sagrada na noite desta segunda-feira, que se acredita ser a primeira vez que atingiu a cidade em mais de 7 anos. E o destaque do The Washington Post é a vacinação contra a Covid-19. A manchete diz: FDA autoriza a vacina da Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos. A FDA, órgão que regula medicamentos e alimentação nos Estados Unidos, aprovou a primeira vacina contra o coronavírus para uso emergencial em crianças a partir de 12 anos nesta segunda-feira, expandindo o acesso à vacina Pfizer-BioNTech para adolescentes antes do próximo ano letivo. Esse é um marco na batalha do país contra o coronavírus. A decisão era altamente esperada por pais e pediatras. As evidências sugerem que as escolas podem funcionar com baixo risco desde que usem máscaras e mantenham o distanciamento social. A seguir, Papa Francisco cria Ministério de Catequista. Vamos para o intervalo com imagens da cidade maravilhosa, a praia de Ipanema. Por lá, sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima para hoje é de 30 graus. Uma nova massa de ar frio de origem polar avança sobre o Brasil. Nos próximos dias, a temperatura deve baixar novamente na região sul, em parte do sudeste e no centro-oeste do país. Vamos saber como fica o tempo. Chove no centro-norte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. No sudeste, o sol predomina em toda a região e não há previsão de chuva. No centro-oeste, faz sol também em quase toda a região. Só deve chover no norte do Mato Grosso e no sul do Mato Grosso do Sul. Já na região norte, faz sol no centro-sul do Tocantins e em Rondônia. No litoral, entre o Pará e o Amapá, no norte do Amazonas e no estado de Roraima, chove a qualquer hora. No Nordeste, sol e tempo firme no interior da Bahia, no sul do Maranhão e Piauí. Chuva passageira no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e litoral da Bahia. Nas demais áreas, pode chover a qualquer hora. E agora há pouco nós falamos sobre a vacina da gripe e a gente lembra que também crianças até 6 anos de idade podem ser vacinadas em todo o estado de São Paulo. O Papa Francisco instituiu hoje o Ministério de Catequista. O ato foi feito por meio de um motu próprio. Isso significa um antigo ministério. A expressão foi usada para lembrar que a transmissão da fé é antiga, mas que é chamado e permanece atual. Esse chamado permanece atual.
Nós conversamos com o bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de São Paulo, Dom Carlos Lema, que explica para nós o sentido desse ministério. Desde o início do cristianismo, os primeiros cristãos, transmitiram a sua fé aos seus conhecidos, aos seus colegas, aos seus familiares, né? Nós encontramos na Sagrada Escritura, por exemplo, umas cenas muito interessantes. Aquele diácono Filipe que encontra numa carruagem o ministro da rainha da Etiópia, que estava lendo em voz alta o livro de Isaías, e ele pergunta: você está entendendo o que você lê? E o homem diz: olha, como é que eu posso entender se ninguém me explica? E o convidou para entrar, subir a carruagem, e durante o caminho ele foi explicando que aquela cena de Isaías se referia a Jesus Cristo, e ele anunciou o Evangelho. E no percurso daquele caminho, quando encontraram uma corrente de água, o homem pediu para ser batizado, né? Aquele foi a primeira aula de catecismo que a Escritura nos conta. Também leigos faziam isso. Assim o cristianismo cresceu, assim a igreja foi chegando a todas as nações, quando os cristãos comentam o Evangelho, explicam a Boa Nova, falam de Jesus vivo e ressuscitado, né? Falam do amor do reino dos céus, né? E esse ofício do catequista, agora o Papa quer formalmente oficializar, concedendo um ministério, ou seja, o bispo da diocese vai acolher, ou o pároco, né? Não precisa ser necessariamente o bispo, vai acolher esses catequistas, vai nomeá-los formalmente e, mediante um rito, vai instituir esses catequistas no cumprimento do seu ministério. Eu diria que, como o Papa também fala, ser catequista faz parte da vocação do cristão. Lembremos que a Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, no seu capítulo 5º, traz a maior novidade que o concílio veio trazer para o nosso tempo, para a igreja do nosso tempo. Esse capítulo chama-se Vocação Universal à Santidade na Igreja. Significa que todo o fiel batizado dentro da igreja, ele é chamado a ser santo, todos somos chamados a ser santos, a mesma santidade, não existe uma santidade de primeiro grau, de segundo grau. Todos somos chamados a sermos santos, imitadores de Jesus Cristo, almas de oração, pessoas que vivem as virtudes, a caridade, a fé, a compreensão, a paciência, a pureza, todas as virtudes cristãs, né? Somos chamados à santidade e somos chamados a ser apóstolos. Somos chamados a dar testemunho da nossa fé. Somos chamados a falar de Deus às pessoas, né? Não apenas de uma maneira formal, como acontece nas igrejas, as aulas de catecismos, reúnem as pessoas e se dão as aulas, mas também no meio do mundo, né? Aliás, essa é a função do leigo, esse é o papel genuíno do leigo, é santificar o mundo. E parabéns aí a todos os catequistas que continuam transmitindo a fé a todas as nossas crianças e também adultos. O CN Notícias está terminando, siga na companhia da Canção Nova. A seguir tem Cantinho da Criança.